Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Todos vocês estão vendo? Sim, Simone, tudo certo. Tudo certo? Tá, ok. Então, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite para, num evento tão técnico, né, segurança da informação, eu poder trazer aqui umas pinceladas jurídicas, né, sobre a LGPD e a importância, né, da gestão de acessos, controle de acessos, para a conformidade da LGPD, das empresas com a LGPD. Né? A partir de uma visão geral, com alguns conceitos que são importantes para a gente tratar especificamente de um estudo de caso, né? Então, eu trago uma visão geral da LGPD, e aí, na sequência, tratamos do caso específico da União Europeia, que seria exatamente a primeira multa aplicada com base na GDPR, no Regulamento Europeu. Bom, em primeiro lugar, então, o que é a LGPD, né? Rapidamente, né, é uma lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada em 14 de agosto de 2018, né, e que teve aí o seu período para entrada em vigor, né, que levou 2 anos exatamente, entrou em vigor agora dia 18 de setembro de 2020, né. Ela basicamente visa controlar, né, o fluxo de dados pessoais, né, impondo algumas regras, limites, competências, né, definindo o tipo e a forma como esses dados pessoais podem ser tratados por empresas e governos, né, conferindo aí, então, para o cidadão alguns mecanismos de controle sobre os seus dados pessoais, né. Basicamente, né, em primeiro lugar, a LGPD, ela protege o titular, né, o cidadão titular de dados pessoais, né, e não dá para a gente negar, né, que o titular, né, ele vinha sendo tratado como um sujeito passivo pelos agentes de tratamento, né, por isso essa necessidade de regular e impor limites, né, competências e responsabilidades. E o objetivo da regulamentação do surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é trazer tentar trazer um maior equilíbrio, né, nessa relação entre quem trata os dados pessoais e o titular de dados, né, tentando devolver o controle, ou ao menos parte, né, dele, né, desse controle sobre o fluxo dos dados pessoais, né, e claro, por consequência, né, como consequência, nós temos aí resguardando a nossa autodeterminação informativa, o nosso livre-arbítrio e a privacidade das pessoas, né. Basicamente, a LGPD se aplica em que situações, né, a quem e a quais, em que situações e a quem ela se aplica, né. Basicamente, a LGPD se aplica a pessoas, quem está abrangido pela LGPD são as pessoas naturais e jurídicas que tratam dados pessoais, tá? Aqui, pessoas naturais, quando a lei refere, seriam profissionais autônomos, né, são pessoas naturais que estão tratando dados pessoais com finalidade econômica. Então, vejam que são o tratamento de dados pessoais com finalidade, com fins econômicos, tá? Tanto pelo setor público quanto pelo privado, né? E aí, aqui, a ideia central é a de que não existe dado pessoal irrelevante, né? Não importa aonde e nas mãos de quem ele esteja. Se mal utilizado, ele tem o mesmo potencial lesivo. Por isso que a LGPD se aplica tanto para as empresas privadas quanto para o governo, né? São as mesmas regras para ambas as partes, né? Iniciativa privada e pública. A LGPD se aplica tanto em meio físico ou digital, e aqui um grande equívoco ainda se comete em relação à LGPD, né? Muitas pessoas ainda têm a ideia de que ela só se aplica para empresas de tecnologia ou para dados tratados em formato digital, mas não. A LGPD, ela se aplica a todo e qualquer tratamento, online ou offline. Aquela ficha de cadastro física, né, coletada no comércio, na escola,
aquela ficha médica, aquela pasta do RH, do DP, aquela planilha de Excel guardada na nossa gaveta e por aí vai, né? E também nas situações em que o tratamento ocorra em território nacional. Tá? Bom, quais são as situações em que a LGPD não se aplica? Né? Nós temos aqui o artigo 4º da lei que exclui algumas situações bem específicas. Tá? O tratamento quando realizado por pessoa natural para fins exclusivamente pessoais. Tá? O tratamento realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Os dados provenientes e destinados a outros países e que se encontram apenas em trânsito no Brasil, pelo Brasil. Então, eles não podem ser tratados aqui no Brasil. Tá? E, por fim, para a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou atividade de investigação e repressão. Bom, e aí a grande pergunta, né? Afinal de contas, o que é o tratamento, né, para a LGPD? O que quer dizer tratamento? Como a lei define? Como a LGPD define essa situação, né? Bom, o conceito de tratamento que é trazido pela LGPD é extremamente amplo, né? Ele traz nada mais do que 20 verbos, né? E aí vale destacar, eu transcrevi aqui na apresentação, exatamente o que diz o artigo da LGPD, né? Então, vejam que toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, tá? Desde a simples coleta, a simples recepção, o arquivamento, o armazenamento, transferência, modificação, comunicação. Então, são 20 verbos, né, que definem aqui a atividade de tratamento pela lei, tá? Pela LGPD. Então, é quase assim, olhou para o dado pessoal, já está tratando. É quase isso. A finalidade do tratamento, né, e aí é muito importante destacar, né, que a LGPD ela se apresenta como uma oportunidade para as empresas apagarem, excluírem todos os dados inúteis ou desnecessários aos objetivos de seus negócios, e isso ocorre em razão do princípio da finalidade, tá? Que a lei traz no artigo 6º, né, que vai ter que nortear toda e qualquer atividade de tratamento. A partir do princípio da finalidade, né, torna-se imprescindível para as empresas começarem a se questionar sobre o porquê de coletarem os dados que coletam, né? Qual a finalidade dessa coleta? Esse dado é realmente necessário para a entrega ou para a venda do serviço ou produto que a minha empresa oferece? Né? Ou seja, pela LGPD, o tratamento de dados pessoais, ele vai ter que observar propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Né? Isso quer dizer que o titular do dado deve sempre estar plenamente ciente do que está sendo feito com os seus dados. Não havendo a possibilidade de um tratamento, seja no presente ou no futuro, de uma forma diferente ou incompatível com essas finalidades que foram previamente informadas para o titular. Então, nós temos aí na sequência do artigo 6º, que traz o princípio da finalidade do tratamento, nós temos o artigo 7º, e ele vai trazer as bases legais, né? Ele traz 10 hipóteses que estão aqui listadas, 10 hipóteses legais que permitem o tratamento de dados pessoais pelas empresas. E o consentimento, como vocês podem ver, é apenas uma delas, né? O que significa que, além do consentimento, existem outras 9 bases legais possíveis para o tratamento dos dados pessoais. Por isso, quando a empresa for inventariar os dados, a empresa tem que analisar pontualmente em qual das bases legais o tratamento daquele dado se enquadra, né? E, claro, o primeiro pensamento que vem à cabeça quando falamos em LGPD é, pega o consentimento. No entanto, o consentimento, como visto, né, aqui da listagem das 10 hipóteses legais, é apenas uma das possibilidades elencadas pela LGPD, e que deve ser empregado quando excluídas as outras 9 bases legais para tratamento de dados. Até porque o consentimento, ele é uma autorização concedida pelo titular, e que pode ser revogada a qualquer momento, então ele é frágil. Se nós não temos nenhuma das outras 9 hipóteses legais para enquadrar o tratamento daquele dado pessoal, aí sim nós vamos recorrer ao consentimento.
Bom, a duração do tratamento, essa é uma outra novidade que a LGPD vem, né, e traz uma desmistificação, né, porque do princípio da finalidade, que nós falamos agora há pouco, né, decorre esse questionamento, né, que é sobre o tempo, a duração do tratamento dos dados pessoais. A partir da vigência da LGPD, vão ter que deixar de existir os bancos de dados eternos. O tratamento do dado, ele tem que ter um início, né, que ocorre com a coleta ou a recepção do dado pessoal, vai ter que ter um meio, que é quando a finalidade pela qual esse tratamento está sendo feito, ela é exercida, né, e um fim, que é quando, então, a finalidade é atingida, né, e aí, quando esta finalidade é atingida, a empresa precisa eliminar, destruir, se desfazer desse dado, né? A não ser que ela passe a ter uma outra finalidade ou obtenha um novo consentimento deste titular para continuar tratando aquele dado. Tá? Então, vejam que o princípio que vigora é do minimal data. Né? Hoje, armazenamento de dados inúteis, desnecessários, duplicados, isto representa um passivo para as empresas. Então, a ordem é coletar aquilo que é necessário, né? Tratar aquilo que é realmente necessário para os objetivos do meu negócio. Bom, aí eu sempre trago as razões, né, da LGPD, por quê, né? Por quê? Bom, a imagem aqui fala por si, né? Nós temos aqui todos os anos atualizado, né? Esses dados onde nos informam o que ocorre durante 60 segundos, né? 1 minuto durante o dia na internet, né? Nós temos aqui mais de 1.300.000 logins no Facebook, por exemplo, né? 4,7 milhões de vídeos assistidos no YouTube por minuto, né? Nós temos aqui e-mails, bom, é uma infinidade, 190 milhões de e-mails enviados por minuto, enfim. Isso aqui, né, em razão de nós vivermos hoje dentro de uma economia analítica, né, uma economia baseada na análise de dados, cada vez mais veloz e sofisticada, onde os dados assumem um protagonismo jamais visto, né, então, surge essa necessidade de regular o tratamento de dados pessoais, especificamente em razão da quantidade avassaladora de dados coletados, né, na era do Big Data, né, do IoT, né, e de BI, né, que tiveram nos últimos 10 anos o seu apogeu em termos de coleta massiva e descontrolada de dados pessoais, né. Estima-se que 90% dos dados armazenados hoje tenham sido produzidos entre os anos de 2016 e 2018, né. E aí sempre tem aquela brincadeira, né, que um celular hoje tem 10 vezes mais capacidade de armazenamento e processamento de dados do que todos os computadores usados para levar o homem à lua e trazê-lo de volta, né. Então, o celular hoje representa uns 10 daqueles computadores usados. Capacidade de processamento é inquestionável, né. E aí, claro, nós temos aqui, dentro desse cenário, dessa realidade, né, do Big Data, né, dentro desse contexto econômico, tecnológico e social, surgem então as leis de privacidade, né, e o objetivo central de todas elas é a tentativa, né, de devolver ao cidadão titular dos dados pessoais, né, o controle pessoal sobre o trânsito dos seus dados, né, sobre o fluxo dos seus dados pessoais. Controle total eu não acredito que seja possível e viável, mas então ao menos parcial, né, que dê mais consciência aos cidadãos sobre o que está acontecendo, né, permitindo que ao menos ele faça escolhas mais conscientes, né, porque acreditem, nós vivemos um momento no qual nós como indivíduos, vocês, nós não conseguimos mais identificar quais informações nossas são utilizadas, para quais propósitos e como isso vem interferindo e influenciando nossas vidas. E isso vem ocorrendo de forma imperceptível para a maioria das pessoas. E aí no direito, né, aqui trazendo um pouco para vocês a realidade jurídica diante dos fatos, né, nós temos uma tríade, né, que é o fato, o valor e a norma.
quando o fato, né, surge um fato novo, vamos dizer aqui o Big Data, né, esse é um fato novo, um fato muito recente, tá? À medida que esse fato assume um valor, né, esse fato vai adquirindo uma relevância social, cultural, à medida que ele começa a influenciar a vida das pessoas, entra o direito, né, e aí ele regulamenta, ele normatiza, ele ele traz uma lei, né, a partir do momento, então, que esse fato surge e influencia de forma considerável a vida em sociedade, entra, então, o direito para regulamentar, impondo, então, limites, regras e sanções. É o caso da LGPD e de tantas outras leis de privacidade e proteção de dados que estão aí pelo mundo. E, claro, a questão do tempo, né, porque olhando, assim, essa tríade do fato, valor e norma, né, até parece que tudo acontece de forma muito sincronizada em um ritmo adequado, mas a verdade é que enquanto o direito sobe de escadas, os fatos sempre vão subindo de elevador, né. Então, o que tem acontecido de fato é que a resposta jurídica que deve ser dada a um fato tem sido cada vez mais lenta, em razão da velocidade com que os fatos e comportamentos mudam numa sociedade digital, né. Mas, basicamente, essa é uma das razões, né, do porquê dessas leis agora de privacidade e proteção de dados. Mas aí, na sequência, nós temos também a relação com a economia, né, nós temos aqui todo o Big Data está diretamente relacionado com a economia, com dados, né, e aí nós temos aqui a famosa capa da revista The Economist, de fevereiro de 2017, onde diz aí que o dado passa a ser o recurso mais valioso do mundo, né, trazendo informações aí sobre divisão de ativos do valor de mercado em 1975 era de 83% tangível, né, esse 17% intangível, e aí essa virada em 2016, onde nós temos 16% de divisão de ativos do valor de mercado das empresas tangíveis e 84% intangíveis. E os dados, certamente, né, estão aí como fator decisivo para essa virada, né? E aí, claro, essa comparação, né, essa frase que já virou um clichê, né, mas que vale retratar aqui, né, que o dado é o novo petróleo, né, e aqui eu me arrisco, então, a dizer que o petróleo talvez não seria o parâmetro mais adequado, porque o dado, ele é muito mais valioso do que o petróleo, né. Porque o petróleo, além de demandar altos investimentos na sua localização, na sua extração, ele também é escasso, ele é finito, né, é um recurso natural que em algum momento ele vai se esgotar, né, exatamente como um barril de petróleo, né, uma vez processado, utilizado, ele se esgota, né? E o dado não tem essas mesmas características, né, muito pelo contrário, ele além de ser barato e de fácil localização, né, um mesmo conjunto de dados pode ser tratado e processado infinitas vezes, das mais diversas e variadas formas, e para as finalidades que muitas vezes nós, cidadãos, conhecemos completamente, dada a sua abundância, né, a abundância, a velocidade e a variedade oferecidas pelo Big Data, né, em si. Então, dá para se dizer que podemos questionar essa comparação. Acho só que eu inverti alguns, vou pular aqui. Bom, aí nós temos aqui, eu só pulei alguns slides que eu inverti sem querer, mas vamos continuar. Bom, e a questão da geopolítica? Falamos da economia, né? E aí nós temos também a questão da geopolítica, né? Que envolve, que está diretamente relacionada com essas leis de privacidade e proteção de dados mais robustas e que hoje nós estamos vendo, né? E a pergunta que me fazem sempre é, por que só agora todo esse movimento global em torno da questão, né, proteção de dados? Afinal, dados sempre circularam, né, sempre foram um fator de produção para muitos negócios, claro que não com a mesma intensidade e sofisticação dos últimos anos, né, que a gente viu aqui no slide do Big Data, né? Mas, enfim, por que isso agora, né? E aí pouco se fala sobre um dos motores propulsores dessa corrida global por regulamentar o tratamento de dados pessoais com mais ênfase, né? Com maior ênfase, né?
E meu objetivo, desde que eu comecei a estudar o assunto, sempre foi entender a essência dessas leis, o espírito, melhor, o que moveu os principais governos a buscar de uma hora para outra a regulamentação do assunto de uma forma mais robusta, né? E, normalmente, a resposta para essa pergunta é o que vai trazer a identificação das pessoas com a lei, né? Mas, a maioria das vezes, isso não chega para a população em geral. Mas é a informação mais importante em torno de uma lei. O que, então, moveu políticos a tratar sobre um tema, né? Que seria, então, o espírito de uma lei, né? E no caso da proteção de dados pessoais, o que trouxe o tema à tona foi um movimento geopolítico, né? Um movimento geopolítico brusco e sem precedentes, pode-se dizer, né? E que despertou um interesse e a necessidade de governos em regulamentar de uma forma mais rigorosa esse assunto. E são dois os eventos que incitaram essa corrida por legislar a proteção de dados pessoais pelo mundo, né? Nós tivemos aí o Brexit, em junho de 2016, e as eleições americanas em novembro de 2016, né? Esses dois eventos trouxeram a público, e aqui muita gente já deve ter conhecimento, né, do escândalo da Cambridge Analytica, né, uma empresa de mineração e análise de dados focada exclusivamente em campanhas eleitorais. E esse esquema investigado, né, conforme a investigação, ele teria iniciado lá em 2014, quando, segundo as investigações, Alexander Kogan, um pesquisador vinculado à Universidade de Cambridge, que, diga-se aqui de passagem, não tem nenhuma vinculação com a empresa Cambridge Analytica, né, ele desenvolveu um aplicativo chamado This is Your Digital Life, né, inicialmente para fins acadêmicos, né, e se tratava de um teste de personalidade, desses que a gente está acostumado a ver passar pelas nossas timelines nas redes sociais, né. Bom, esse teste de personalidade, ele foi aplicado através do Facebook, na condição de um aplicativo externo, e ele alcançou em torno de 270 mil usuários que se dispuseram a fazer esse teste. Mas, em razão de uma brecha na política de privacidade do Facebook, né, os aplicativos externos, eles podiam coletar os dados, não só dos usuários que realizaram o teste, mas também de todos os seus amigos. Então, em função disto, os 270 mil usuários que fizeram o teste, né, que fizeram o teste de personalidade, o aplicativo conseguiu os dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook, né, e na maioria deles eleitores americanos. Então, os 270 mil usuários se transformaram em 87 milhões de usuários do Facebook, né. E aí, essa brecha, então, na política de privacidade do Facebook, permitia essa coleta ampla de dados, né, inclusive de quem sequer tinha feito o teste, né, sob a condição, né, de que fossem utilizados para melhorar a experiência dos usuários. Bom, segundo as investigações, né, esses dados obtidos pelo teste, né, de personalidade teriam sido vendidos para a Cambridge Analytica, né, empresa que veio a trabalhar para as campanhas do Brexit, em prol da saída do Reino Unido da União Europeia e, posteriormente, nas eleições americanas, mais precisamente para a campanha de Donald Trump, né. Bom, toda essa história terminou, então, numa investigação iniciada pela União Europeia e outra pelo Congresso Nacional Americano, ambos tentando entender como que dados obtidos inicialmente para fins acadêmicos foram compartilhados de forma indiscriminada e abusiva entre parceiros comerciais, para depois irem parar nas mãos de empresas como a Cambridge Analytica, né, e acabar interferindo de forma tão negativa nas eleições aí pelo mundo, né. Bom, naturalmente, o Facebook se defende, né, tentando colocar a culpa no pesquisador, que é quem teria vendido os dados para a Cambridge Analytica, enfim, mas sabemos que esses dados só foram obtidos nessa quantidade graças às brechas e vulnerabilidades das políticas de privacidade que até então se tinham por aí, né. Então, ou seja, esses dados não foram vazados ou roubados, né, como se diz por aí pelo Facebook em sua defesa. Na verdade, eles foram alcançados por conta dessa vulnerabilidade em sua política de privacidade. Enfim, governos, né, finalmente, então, reconheceram abertamente que o uso abusivo e indiscriminado dos dados é uma ameaça às democracias, ao livre-arbítrio e à sanidade mental das pessoas, né. E aí nós tivemos aqui, eu só vou ter que voltar para trás, nós tivemos aqui, então, né, o Mark Zuckerberg, um depoimento ao Congresso Nacional Americano,
em 11 de abril de 2018, né, tendo então que se comprometer a garantir a idoneidade e segurança das próximas eleições pelo mundo, né, dentre elas Brasil, México, Índia, enfim. Eu não vou passar o vídeo aqui, que é um vídeo de quase 2 minutos, porque eu não quero perder um pouco mais, eu quero ter mais tempo para depois nós falarmos do caso específico, né. Aqui traz um vídeo rapidamente, onde ele refere o Brasil, as eleições, enfim. Mas eu trago essa imagem, assim, para nós nos questionarmos a que ponto chegamos, né? Então, questões geopolíticas estão diretamente envolvidas também nessa corrida, né, legislativa e global. E aí nós temos, na sequência, né, a versão do Mark Zuckerberg, né, de 2019, exatos 1 ano depois do depoimento dele no Congresso Nacional Americano, né, ele está aí na conferência anual, né, de desenvolvedores da empresa, que ocorreu em 30 de abril de 2019, e afirmando para uma multidão de desenvolvedores do Facebook que, acreditem, o futuro é privado, e sobre como encarar esse novo movimento, né. Então, vejam que todo esse movimento que nós estamos vendo por aí acontecendo, todo mundo está recebendo uma nova política de privacidade, todo mundo está recebendo aviso de cookies, né? As empresas estão buscando uma aproximação, uma relação maior de confiança com os seus clientes, né, e usuários. Todo esse movimento, ele não está acontecendo por acaso. E por que eu faço, eu faço questão, né, digamos assim, de trazer toda essa abordagem geopolítica e econômica, né, porque ela nos sinaliza uma importante mudança de paradigma, né. Isso quer dizer que novos modelos de negócio vão surgir por conta de tudo isso, né? E então, em uma abordagem positiva e proativa da LGPD, né, podemos dizer que ela é também um oceano de oportunidades para quem estiver atento a essa mudança cultural que vem vindo por aí. E quem entender melhor esse novo consumidor vai aproveitar melhores oportunidades em qualquer segmento do mercado. Mas passando essa questão, nós temos então aqui, é importante trazer dentro dessa contextualização, antes de nós entrarmos no estudo do caso, né, as principais leis pelo mundo, né. E aí nós temos aqui a GDPR, né, General Data Protection Regulation, que está vigente desde 25 de maio de 2018, conhecida como Regulamento Europeu, né. E a União Europeia, ela já vinha num movimento para legislar de forma mais contundente o assunto, né. Em maio de 2016, ela editou, então, a GDPR, né, o Regulamento Europeu, e que entrou em vigor somente em maio de 2018. Também teve 2 anos até entrar em vigor, né. E quando eu falo mais contundente, eu quero dizer que a União Europeia, ela já tem uma cultura sedimentada em torno da proteção de dados pessoais e privacidade, com diversas leis e regulamentos espalhadas pelos seus países membros desde 1970, tendo começado pela Alemanha, que foi o primeiro, então, país europeu a ter uma lei sobre o assunto, né? E com a GDPR, a União Europeia buscou, então, um consenso e unificou, pela primeira vez, as leis nacionais, fazendo, claro, ajustes, eliminando algumas inconsistências, né, e modernizando esse regramento a ponto de poder atender aos novos desafios, né, que a gente viu aí quantos desafios nós temos e que surgiram, pode-se dizer, nos últimos 10 anos, né, desafios esses tecnológicos, econômicos e políticos, né, e com isso, então, ela ampliou esse escopo de proteção à privacidade. E aí, claro, com a iminência da entrada em vigor da GDPR, combinado com todo o escândalo que eu relatei ali acima, né, começa então essa corrida global para regular o tratamento de dados pessoais pelo mundo. E no caso do Brasil, por exemplo, né, pode-se dizer que o principal motivo para desarquivar o projeto da LGPD, que já existia desde 2012, ele foi econômico, né? Afinal, com a entrada em vigor do regulamento europeu, né, empresas multinacionais, elas não estariam mais dispostas a se relacionar com países que não tenham leis sobre proteção de dados pessoais. Isso significa que países que não se ativerem em proporcionar um nível adequado de proteção de dados pessoais através de leis, regulamentos e autoridades, serão paulatinamente excluídos da economia global, que permeia, então, os estados democráticos, né? E aí nós temos CCPA, California Consumer Privacy Act, né, vigente desde janeiro de 2020, né?
Então, nos Estados Unidos, nós não temos aí um regulamento geral, uma lei federal geral sobre proteção de dados pessoais, mas sim regulamentos setoriais, né? E a CCPA foi aprovada em julho de 2018, e, claro, foi considerada uma bomba para o mercado, porque o estado da Califórnia, além de ser o mais populoso dos Estados Unidos, é também um reduto dos grandes players de tecnologia, né? O processo de revisão e votação dessa lei durou, acredito, em menos de uma semana, uma manobra que consideram histórica dos legisladores, que sofreu uma pressão, então, gigantesca, né, das grandes empresas de tecnologia. E aí nós temos, então, um regramento que traz uma lei também inspirada no regulamento europeu e também em virtude da entrada em vigor do regulamento europeu se viu a oportunidade para regulamentar essa questão no estado da Califórnia. Aí nós temos aqui na América Latina, né, rapidamente para citar, a Argentina, né, para ninguém pensar que é uma jabuticaba, né, brasileira, nós temos a Argentina desde 94, e acreditem, né, em 94 haviam leis esparsas, né, até lá leis esparsas de proteção de dados. Em 2001 criou-se a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi reconhecida pela União Europeia e que passou por uma atualização em 2018 para se alinhar aos padrões da GDPR. Né. Aí nós temos Chile desde 99, Uruguai desde 2008, o Peru desde 2011, Colômbia desde 2012, né? Bom, e quais foram os impactos da GDPR, né? Nós temos aqui páginas de mais de 1000 jornais americanos que simplesmente, literalmente, bloquearam leitores, usuários europeus, a partir da meia-noite e 1 do dia 25 de maio de 2018, né? Dizendo aí que infelizmente, nosso site está disponível na maioria dos países europeus, né? E que eles estão engajados aí em solucionar, engajados no problema e dedicados a procurar soluções para se adequar às novas regras, né, de privacidade. Então, vejam o impacto que teve a GDPR. Mas vamos falar, então, do nosso caso, que nós vamos analisar hoje e tentar encaixar aqui o tema central, né, do IAM Summit, né, que foi o nosso marco zero da GDPR, né. O marco zero da GDPR, a primeira multa aplicada na União Europeia após a entrada em vigência do regulamento europeu, foi para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, localizado em Portugal, na cidade de Barreiro. Ele foi multado em 400 mil euros, né? E quais foram as violações apontadas pela Autoridade de Proteção de Dados, né? Violação ao princípio da minimização, violação da integridade da confidencialidade e incapacidade em garantir a continuação da confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? E veja que interessante, a Autoridade de Proteção de Dados, ela soube da infração não através de uma denúncia, mas através de uma publicação na mídia local, num jornal local, e somente depois ela confirmou, né, a infração através da fiscalização. Então, chama a atenção que nessa multa, é que a autoridade, ela agiu com base em uma matéria de jornal e não em uma denúncia, né? E foi o Sindicato dos Médicos local que fez essa denúncia, através de uma matéria que eles publicaram no jornal, a respeito, então, da inexistência de procedimentos documentados de acesso aos dados, todos sensíveis, né? Porque estamos falando de um hospital, né? Relacionados à saúde dos pacientes. Bom, basicamente, o que se apurou, né? Quais foram os fatos apurados pela autoridade, né? Veja aqui, não havia, segundo a autoridade, a investigação que foi feita e que resultou na multa de 400 mil euros, né? Não havia documento contendo a correspondência entre as competências funcionais dos usuários e os perfis de acesso à informação, né? Incluindo aqui informações clínicas. Também não havia documento definindo as regras para criar usuários do sistema de informação do hospital. Funcionários técnicos desfrutavam do mesmo nível de acesso reservado para o grupo médico, né? E o que resultou na indiscriminada possibilidade de tais funcionários consultarem os processos clínicos de todos os usuários do hospital. A existência de credenciais de acesso que permitiram a qualquer médico, independentemente da sua especialidade, acessar a qualquer momento os dados dos clientes de um hospital. Isso foi considerado como violando o princípio da necessidade de saber ou o princípio da minimização dos dados.
Havia 985 usuários associados ao perfil médico, mas nos gráficos oficiais do RH do hospital existiam apenas 296 médicos naquele hospital ativos. Ainda, manutenção de perfis inúteis para médicos que não prestavam mais serviços ao hospital. Ainda, também, haviam apenas 18 contas de usuários inativas e a última desativada teria sido em novembro de 2016. E a denúncia, se eu não me engano, foi em 2018, né? Então, vejam, 2 anos atrás teria sido desativada, né, o último usuário. Então, 2 anos é impossível que não tenha entrado ou saído ninguém dos quadros daquele hospital, né? E ainda, né, entendeu a autoridade que o réu, no caso do hospital, ele agiu de forma livre e voluntária, né, e conscientemente sabendo que os seus atos eram proibidos por lei. Bom, esse caso aqui, né, qual é a primeira conclusão que a gente tira, né, que a gente pode tirar, e é que eu faço uma brincadeira, né? Então, não é só de vazamento de dados que vive a GDPR e a LGPD. Sim, porque como nós vimos, né, não houve nenhum incidente de vazamento de dados pessoais no caso do Hospital Português. A infração que resultou na multa decorreu da falta de controle e governança dos dados pessoais dos pacientes. Isso quer dizer, então, que a GDPR e a LGPD impõem a necessidade de governança dos dados pessoais. E aí, trazendo o caso do Hospital Português para a realidade da nossa LGPD, podemos dizer que não foram observados os princípios da segurança e da prevenção. Ou seja, as empresas e os governos, eles têm que garantir a segurança dos dados pessoais. Isso mediante a adoção de todas as medidas técnicas e organizacionais existentes para prevenir que acessos indevidos e incidentes de vazamento ocorram. Então, não ter controle sobre quem acessa os dados pessoais pode ser motivo para aplicação de multas, porque demonstra ausência de governança, em total desrespeito aos princípios da LGPD. E aí o artigo 46 da LGPD, que eu transcrevo aqui no slide, é muito direto. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, a lei prevê expressamente a necessidade de as empresas adotarem medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, trazendo aqui os conceitos jurídicos, né, que permeiam a responsabilidade civil brasileira, seria o caso típico de negligência, né, caracterizando a culpa da empresa pela falta de cuidado, pela indiferença, porque não adota medidas e precauções necessárias para proteger os dados pessoais que ela controla, e permitindo dessa forma acesso amplo ou indiscriminado a esses dados. E voltando para o caso do Hospital Português, né, diante dos fatos que foram apurados pela autoridade e veiculados pela mídia, né, verificou-se, a gente pode verificar típica situação de negligência, né, porque o hospital deixou de fazer algo que ele sabidamente deveria ter feito. Então, o vazamento de dados pessoais é um dos riscos, né, mais temidos pelas empresas atualmente, mas é sempre bom lembrar que pessoas jurídicas não vazam dados. Quem vazam os dados são pessoas físicas, né, seja por falha, por omissão ou intenção. E por isso, saber quem tem acesso aos dados pessoais na sua empresa e ter algum controle sobre quem acessa é fundamental para estar em conformidade com a LGPD. E aí, quais então seriam as boas práticas relativas ao controle de acesso que não foram adotadas pelo Hospital Português, que acabou sendo multado? Podemos listar 3. Não existia, né, uma norma interna de controle de acesso que deixasse bem claras as diretrizes da empresa e as regras que as pessoas deveriam seguir. Não foi observado também a concessão de contas pessoais em sistemas, né, permitindo, então, a criação de contas genéricas para uso de mais de uma pessoa ou setor. E, por fim, não foi observado o princípio do mínimo privilégio, visando, então, conceder acesso somente aos dados que aquele funcionário, aquele colaborador precisa efetivamente
saber, né, saber para fazer o seu trabalho. Desculpa que me atrapalhei um pouco. Então, de novo, voltando, a última boa prática que nós podemos dizer que não foi observada, né, foi o princípio do mínimo privilégio, né, visando conceder acesso somente aos dados que cada funcionário ou colaborador precisa para executar o seu trabalho. E aí, gente, muito se pergunta, né, a conformidade com a LGPD, basicamente, ela exige das empresas a resposta para 5 perguntas. Se você não tiver a resposta dessas 5 perguntas, você pode considerar que tem um grande problema, né, que envolvem aí quais são os dados pessoais que você coleta, e aí nós falamos, né, que os titulares, eles passaram a ter o controle, então, a qualquer momento, eles têm o direito de questionar as empresas sobre se existem seus dados lá. Então, as empresas precisam saber quais dados pessoais elas coletam. Elas precisam saber a finalidade, elas têm que se questionar, qual é a finalidade desses dados que eu coleto? Onde eles estão? Né? Onde estão esses dados armazenados? Né? E aí, cuidado com as cópias, as infinitas cópias. E, claro, quem tem acesso a esses dados? É fundamental saber. Se você não sabe quem acessa os seus dados, você tem um grande problema. E, por fim, claro, saber por quanto tempo eu guardo. E aí entram as políticas de retenção, né, que as empresas precisam se atentar. E nós não podemos esquecer, então, que as empresas são feitas de pessoas, né? E nós precisamos estabelecer processos que envolvem essa governança e, claro, adotar tecnologias, né, que possam otimizar, que possam automatizar essas tarefas, esses processos, visando a mitigação, a diminuição da margem de erros, né? Porque as pessoas, elas vão cometer mais falhas do que se você otimizar isso através de uma tecnologia, de uma ferramenta. Então, empresas são feitas de pessoas, as empresas são feitas de processos e, por fim, otimizando esses processos, utilizamos ferramentas e tecnologias, visando o menor número de erros possíveis, né? E aí, por fim, sempre faz essa pergunta, já estou terminando, quem vai fiscalizar tudo isso, né? Existe essa pergunta, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não existe no Brasil. Não, ela ainda não está concretizada, né? No entanto, a nossa realidade no Brasil é a seguinte: o primeiro grande fiscal vai ser o consumidor, né? O consumidor é o que vai ser o nosso grande fiscal. E nós temos aqui a fiscalização concorrente no Brasil, que é o Ministério Público, né? Que inclusive nós temos uma unidade especial de proteção de dados e inteligência artificial, que foi instituída em abril de 2018 e que está plenamente atuante. Na sequência, nós temos os órgãos de defesa do consumidor, né? Através de ações coletivas, e, claro, o consumidor através de ações individuais, né, defendendo seus direitos individuais. Então, veja que nós não necessitamos que a autoridade nacional esteja atuante, né? Todos os artigos da LGPD estão vigentes, e cabe agora, nesse momento, esse intervalo até a autoridade nacional entrar em ação, nós temos o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, e o próprio consumidor atuantes, né? Bom, pessoal, eu estou aqui com 1 minuto e 38 ainda pelas minhas contas, né? Eu agradeço muito a atenção de todos, espero ter atingido o objetivo aqui do evento, e fico aberto, não sei se ainda há tempo, espaço para alguma pergunta, mas eu fico à disposição. Olá, Simone, muito obrigada. Nós temos, sim, 2 perguntas. No Brasil, como seria o processo de multa? Seria uma denúncia ou uma investigação pelo MP? Desculpa, eu só estou tentando voltar aqui para a tela. Vocês estão me enxergando? Sim, é só parar de descompartilhar. Tá, deixa eu só voltar aqui. Eu não estou conseguindo voltar aqui, Alessandra. Bom, mas eu vou responder, porque senão a gente vai perder o tempo. Tu pode repetir a pergunta, desculpa, Alessandra? Claro. No Brasil, como seria o processo de multa? Seria uma denúncia ou investigação pelo MP? Bom, como eu falei, né, nós temos aqui uma fiscalização concorrente no Brasil, né? Tanto a autoridade nacional pode atuar mediante
uma fiscalização ou uma denúncia, assim como o Ministério Público, né, que pode ser instado através de uma denúncia. Obrigada, e quem compartilhou. Tanto o Ministério Público quanto a Autoridade Nacional estão autorizados, tá, a fiscalizar e a multar. Lembrando que a única diferença é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cabe a ela, né, além, claro, de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na lei, nós também temos, deixa eu só desligar meu, nós também temos somente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que pode aplicar as sanções e as penalidades previstas na LGPD, que é a tal famigerada multa de até 2% do faturamento da empresa por infração. Já o Ministério Público, por sua vez, vai aplicar as penas que vão estar previstas no Código Civil, no Código Penal, vai fazer essa fiscalização na sociedade, né, e aplicar outras penalidades que vão ser fixadas pelo Judiciário, tá? Então, vejam que são fiscalizações concorrentes, tá? A Autoridade Nacional aplicando as sanções administrativas previstas na LGPD. Ministério Público atuando mediante denúncia, né, da sociedade e intentando ação civil pública, né, por responsabilidade civil ou criminal, tá? Com base no Código Civil e no Código Penal. Tá? E, claro, também o Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam que são concorrentes, tá? Ok, temos mais duas perguntas. Ouvimos ontem que boa parte das multas da GDPR foi devido à incorreta adequação da base legal. Aí entra o advogado. É isto mesmo? Seria na montagem do chamado de inventário de dados? Sim. É uma parte muito delicada, tá? A hora de inventariar os dados, como eu coloquei lá no item do tratamento, né, onde eu trouxe as bases legais que a lei traz, são 10 hipóteses em que a lei permite que as empresas tratem dados pessoais. Então, eu preciso fazer uma análise séria e responsável nesse inventário de dados, definindo qual é o tipo de dado e qual é a finalidade. Tá? Então, sim, vão acontecer multas por enquadramentos equivocados, tá? Nesse inventário. Então, é muito importante ter essa análise pontual e muito, muito detalhada quanto à base legal para o tratamento dos dados pessoais. Ok, temos mais uma pergunta. Já tivemos alguma multa no Brasil? Olha, nós tivemos multas, não as multas previstas na LGPD, tá? Mas como eu mencionei para vocês, o Ministério Público do Distrito Federal, ele tem desde abril de 2018, ele instituiu a Unidade Especial de Proteção dos Dados Pessoais e Inteligência Artificial, tá? Então, eles estão preparados e atuantes desde abril de 2018, notificando empresas através de denúncias, fiscalizando e instaurando ações civis públicas, tá? Primeiro o inquérito civil, não saindo acordo, ele intenta ação civil pública, tá? Temos 3 casos aí que saíram um acordo em sede de inquérito civil, que foi o caso do Banco Inter, da Netshoes, né? A Vivo, por exemplo, foi notificada, acho que foi em abril do ano passado, acredite, apresentar o relatório de impacto à proteção de dados previstos na LGPD pela unidade especial, em vista de um aplicativo, um serviço novo que estava sendo lançado, né? Então, sim, já estão atuando, tá? Já está acontecendo, porque ao contrário do que muitos pensam, né, a LGPD é um complemento à nossa legislação, porque nós já temos a Constituição Federal que prevê a proteção da intimidade da vida privada, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, então a LGPD acaba trazendo uma norma específica sobre tratamento de dados pessoais e sanções específicas para esse tipo de situação. Mas nada impede que violações já ocorridas, né, como nós tivemos, circulou muito na internet, nas notícias, uma sentença há 2 ou 3 semanas atrás contra uma construtora, né, uma grande construtora, que foi condenada por ter compartilhado de forma indiscriminada os dados pessoais de um cliente que adquiriu um apartamento, né? E esse cliente foi importunado de forma constante por esses
esses parceiros comerciais da construtora, né, por telefone, e-mail, enfim, e ele resolveu entrar com uma ação contra essa construtora, pedindo que ela parasse de compartilhar os seus dados com seus parceiros, né. E essa construtora, em primeiro grau, foi condenada a 60 mil por danos morais. Ela não conseguiu demonstrar que não teria sido ela quem vazou ou compartilhou os dados pessoais desse cliente, né? E o tribunal, em sede de recurso, manteve a decisão de primeiro grau, apenas diminuiu o valor da condenação de dano moral de 60 para 10 mil reais. Né? Então vejam que as coisas já estão acontecendo, e a LGPD sequer em vigor estava, mas neste caso dessa construtora, ela serviu, foi utilizada pelos juízes e desembargadores como uma diretriz para a condenação. Então, ela já era uma diretriz para as condenações.